tarde ou boa noite, meus queridos educandos. Vamos começar mais uma aula de matemática. Sou a professora Bruna e o assunto de hoje é frações. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido educando. Sou a professora Bruna. Vamos começar a aula de matemática e o assunto de hoje é frações. Esse conteúdo encontra-se na página 84 a 86. Ali vai estar os conteúdos e também as atividades para serem realizadas. O que é uma fração? Fração é uma representação de um inteiro, de um todo, dividido em partes iguais. A ideia de fração, ela não é tão contemporânea, tão atual como nós conhecemos. Ela surge lá no Egito, onde as pessoas produziam seus alimentos, a agricultura, né? O plantio ali. E aí, eles usavam objetos para demarcar o espaço. E os objetos, como a corda, tinham um limite, tinha uma metragem exata. Mas, quando eles mediam, o que acontecia? Acontecia algo surpreendente. Ia além daquela metragem, além do inteiro. Então, tinha partes fragmentadas. E essas partes fragmentadas eram as frações. Aí, eles arrumaram estratégia para representar as frações. Essa estratégia nós não utilizamos agora, mas a ideia de fração é a mesma, tendo um todo dividido em partes iguais. Vamos observar o exemplo aí. Uma barra de chocolate, que delícia, né? Estamos quase na época de comer chocolate. Claro que a ideia da Páscoa não é o chocolate em si, né? Mas o chocolate faz bem em qualquer situação. Então, nós temos um chocolate. O chocolate ele é dividido em partes iguais. E nós temos aí 8 partes divididas. Quando eu pego um todo, divido em partes iguais, eu dou o nome de denominador na fração. Então, todo o todo, quando ele é dividido em partes iguais, essa divisão de partes iguais dá-se o nome de denominador. No caso aí, eu tenho um chocolate dividido em 8 partes iguais. Então, eu tenho 8 representando o denominador. Quando eu retiro, pinto uma parte, eu estou representando aí o numerador da fração. Então, nós temos aí 1/8. Nós temos o 1, que é o numerador, a parte tirada, a parte pintada, e o 8, que representa aí o denominador, a parte que foi dividida o todo. Vamos lá. A fração, ela é escrita na forma de números e também na forma de desenhos. Aí eu tenho os dois como exemplos. Eu tenho aí a primeira imagem. A primeira imagem me mostra um todo dividido em 6 partes iguais. Quando eu tenho essa divisão, eu tenho aí o denominador. O denominador, na representação de números, ele fica embaixo. Esse é o todo que foi dividido em 6 partes iguais. O numerador fica em cima. Ele representa a parte que foi tirada, que foi pintada. No segundo exemplo aí, no segundo desenho, eu tenho o meu todo dividido em 9 partes iguais. O 9 aí representa o meu denominador. E o 6 é a parte pintada, a parte tirada dessa divisão aí. Então, pessoal, 6 é o meu numerador. Eu falo divisão porque a ideia de fração é uma divisão, é um todo dividido. E no último exemplo, eu tenho aí o todo que está dividido em 4 partes iguais. E essas 4 partes eu coloco embaixo nessa divisão, porque ele representa o denominador. E o 1 representa o numerador, a parte que foi pintada. Leitura de fração. A fração, como já vimos, ela pode ser representada por desenhos e por números. Então, nós vamos agora identificar no desenho como ler-se o número. Pessoal, do 3 até o 9, eu vou ler o meu denominador como número ordinal.
O numerador é o número cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, normal, cardinal. Agora, o denominador do 3 até o 9, eu vou ler como número ordinal. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. É assim que eu leio a fração do 3 até o 9. Isso é o meu denominador. O numerador é normal. E o 2? O 2 eu leio como segundo? Não. O 2 eu leio como meio, porque representa a metade. Então, vamos ao exemplo aí. Eu tenho um todo dividido em duas partes. Eu tenho uma parte pintada. Como eu leio? Um meio. Segundo exemplo, eu tenho um todo dividido em 3 partes iguais. Como que eu leio? Eu leio 1/3, porque foi pintada uma parte. No terceiro exemplo, eu tenho um todo dividido em 4 partes iguais, foi pintada uma. Eu leio 1/4. No quarto exemplo, né? Eu tenho aí 5 partes divididas aí, um todo dividido em 5 partes. Eu vou ler 1/5, porque uma parte foi pintada. Eu tenho aí, no meu quinto exemplo, uma parte dividida em 6, um todo dividido em 6 partes iguais e 2 partes pintadas. Então, eu vou ler 2/6. Eu tenho também o outro exemplo aí de 7 partes divididas, um todo dividido em 7 partes e 5 pintadas. Então, eu vou ler 5/7. O outro exemplo aí, o penúltimo, eu tenho um todo dividido em 8 partes iguais e 4 foram pintadas. Então, eu leio 4/8. O que vai mudar é o meu denominador. Vou ler como número ordinal. E o último exemplo, eu tenho um todo dividido em 9 partes iguais e 2 pintadas. Então, eu vou ter 2/9. Só para fixar. O numerador eu leio normal. O denominador do 3 até o 9 eu leio como número ordinal. Continuando leitura de fração. Só que agora nós vamos ver que o denominador vai ser 10, 100 e 1000. Lembra que eu leio em números ordinais do 3 até o 9? Agora, a partir do 9, que é o 10, e o 100 e o 1000, eu vou ler de forma diferente. Eu vou ler assim: décimos, que é 10, centésimo e milésimo. Observe os exemplos. Eu vou ler 4 décimos, ou 4 centésimo, ou 4 milésimo. Para esses três, eu vou ler décimo, centésimo e milésimo. Bem tranquilo, né? Continuando a leitura de fração. Pessoal, agora, quando o denominador for maior que 10, diferente de 100 e de 1000, eu vou usar a palavrinha avos. O que é a palavra avos? Ela representa cada uma das partes iguais que foi dividido a fração. Então, se eu for usar o numerador 2 e o denominador 13, eu vou falar 2, 13 e vou acrescentar a palavrinha avos. Se eu vou falar 5, que é o meu numerador, e 19, que é o meu denominador, vou dizer assim: 5, 19 avos. Se eu for falar 12, que é o meu numerador, e 20, que é o meu denominador, eu vou ler assim: 12, 20 avos. E o último exemplo aí, 6, o meu numerador, 32 é o meu denominador. Eu vou dizer 6, 32 avos. É assim que representa a leitura de fração quando o número é maior que 10 e diferente de 100 e de 1000. Eu acrescento avos, leio ele normal, escrevo normal também como número cardinal, mas vou acrescentar no final avos.